Seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento do evento Endocrinovet. Eu sou a Lê e ensino veterinários clínicos a identificar e tratar as endocrinopatias para se destacar no mercado de trabalho. Então, se você é veterinário clínico, dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma dica. Mais especificamente na live de hoje, eu vou falar sobre hipoadrenocorticismo. E olha só, você já atendeu um e nem sabe. Olha só. Para quem não me acompanhou nas outras lives e está com dúvida, querendo saber o que será essa live de aquecimento, o que é isso, essa live de aquecimento? Gente, é o aquecimento, nada mais é que o aquecimento para um evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para se destacar no mercado de trabalho veterinário, tá? Então, para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, tá? Então, coloca aí, né, pra gente a palavra evento para você garantir a sua inscrição gratuita. Então, bora lá que a gente tem pouco tempo para falar desta endocrinopatia chamada hipoadrenocorticismo. Ela é dita por muitos como uma doença rara, uma endocrinopatia rara, mas ela não é rara, não. Ela é pouco frequente, mas rara ela não é. Ah, Alessandra, mas eu trabalho com clínica geral há tanto tempo e nunca atendi um hipoadreno. Então, essa dica é para você. Sim, se você clinica há muito tempo, sim, você já atendeu um paciente com hipoadreno. Você atendeu um paciente com hipoadreno e nem sabia. O hipoadreno é uma doença endócrina com manifestações clínicas muitíssimo distintas e são inespecíficas. Tudo pode ser hipoadreno. O hipoadreno pode ser confundido com uma doença gastrointestinal. Ele pode ser confundido com uma doença renal. Ele pode ser confundido com um hepatopata. Ele pode ser confundido com um paciente portador de uma neuropatia. Ele pode ser confundido com hemoparasitose. Então, deve ser uma anemia do hemoparasitose. Então, assim, ele tem manifestações clínicas muito inespecíficas. E aí, por isso, que é dito na literatura como uma doença rara. Não é raro. O que acontece muito é falha no diagnóstico dessa endocrinopatia, porque tem manifestações clínicas inespecíficas, tá? Nossa, Alessandra, agora eu comecei a ficar preocupada, né? Porque vai ver que eu atendi mesmo um paciente. Mas por que eu posso confundir esse paciente com uma gastroenterite qualquer? Exatamente por isso. Ele pode ter manifestações clínicas gastroentéricas. Ele pode ter vômito, diarreia, anorexia, né? E se eu for olhar nos resultados de exames, será que eu vou confundir também com uma doença gastroentérica? Então, vamos lá. Uma doença gastroentérica, o que a gente pode encontrar? Fica uma dica, isso aqui é uma sutileza e eu acho que é o pulo do gato aí muitas vezes, tá? Toda vez que eu identifico um paciente doente, clinicamente doente, visualmente doente, é comum a gente encontrar o quê? Quando eu vou fazer os exames de rotina. O exame básico que a gente costuma fazer para a maior parte da triagem de doenças é o hemograma. E aí no hemograma, gente, a gente vai ter o eritrograma, a série vermelha, e o leucograma, que é a série branca. Então, uma coisa muito comum nos pacientes doentes
é que eles têm o que a gente chama de leucograma de estresse. As doenças sistêmicas, elas fazem com que haja um aumento na secreção do cortisol e aí aparece essa alteração no leucograma que a gente chama de leucograma de estresse, uma leucocitose por neutrofilia, linfopenia, eosinopenia, né? E aí, simplesmente, porque o paciente está doente, a gente faz o leucograma por estresse. Os pacientes fazem, o cão faz o leucograma por estresse, porque tem maior liberação de cortisol. E o paciente que tem hipoadreno? O paciente que tem hipoadreno, ele tem hipofunção das glândulas adrenais e, consequentemente, ele produz pouco cortisol. Ele tem deficiência de cortisol. E aí, se ele tem deficiência de cortisol, ele não vai fazer leucograma por estresse. Não vai aparecer o leucograma de estresse, que nós chamamos. Então, é uma dica importante, porque se eu tô olhando o paciente e ele tá doente, ele tinha que ter leucograma de estresse. Qualquer doença ou todas as doenças causam leucograma de estresse, à exceção de quem não tem o hormônio do estresse, que é o cortisol. Tá? Então, essa é uma dica bastante importante, tentando correlacionar manifestações clínicas com os exames laboratoriais de rotina. Dica para você não comer bola, né? Para não comer bola. A gente não quer que vocês comam bola, a gente quer que vocês façam o diagnóstico, tá? Então, chegou um paciente, um quadro gastroentérico. Comumente, exames que nós vamos fazer aí é um hemograma e nós vamos ver a ausência do leucograma de estresse. Tá? Isso é uma dica bem importante. Eu vou destacar aí as manifestações clínicas, alterações laboratoriais que pode dar mais confusão. Na ultrassonografia, o que a gente vai encontrar num paciente que tem um quadro gastroentérico, uma possível doença inflamatória intestinal? A gente vai muitas vezes encontrar espessamento, né? Então, a gente pode ter parede do estômago espessado, ou uma imagem que sugere aí uma duodenite, ou todo o intestino inflamado, né? Então, na doença inflamatória, a gente vai encontrar isso. Agora, o grande problema aí, o que pode dificultar o nosso diagnóstico e ainda colaborar para a gente errar no nosso diagnóstico, é que porque o paciente que tem hipoadreno tem muita manifestação gastrointestinal, ele também pode apresentar duodenite, gastrite. Então, aí começa a confusão. Na imagem ultrassonográfica, a gente pode encontrar alterações que sugiram uma doença inflamatória intestinal e eles acabam fazendo quadro inflamatório, né? Então, aí não ajuda muito. Pelo simples fato de você encontrar inflamação no intestino, não quer dizer que é uma doença inflamatória intestinal. Pode ser uma inflamação secundária, por exemplo, no caso do hipoadreno. Alessandra, se eu não encontrar nenhuma inflamação no trato gastrointestinal, então é o hipoadreno? Também não. Porque a ultrassonografia não é o exame mais sensível para a gente identificar a inflamação, né? O exame mais sensível para a gente identificar a inflamação é a endoscopia, a colonoscopia. Então, pode ser que você não encontre, e aí pode ser doença inflamatória intestinal e pode ser também, do mesmo jeito, o hipoadreno. No hipoadreno, porém, tem uma dica aí, as adrenais vão estar reduzidas de tamanho, e eu diria, na verdade, para ser mais exato, ao invés de falar reduzidas de tamanho, eu diria que elas estão com alteração no seu formato, elas têm um formato mais afilado, tá? Então, isso chama atenção, né? O ultrassonografista identificar e descrever essas alterações adrenais, falar que elas estão reduzidas de tamanho ou afiladas. E eu prefiro quando ele coloca afiladas. Então, quando ele coloca, não. Na verdade, a gente pensa mais, fortalece a nossa suspeita diagnóstica de hipoadreno quando a adrenal está afilada, não reduzida de tamanho, porque ela tem que mudar o tamanho, mas ela muda o formato quando ela está atrofiada. Então, no hipoadrenocorticismo, hipofunção do córtex adrenal, a gente tem a adrenal afilada, porque ela vai estar reduzida de tamanho e com o seu formato alterado. E isso aí vai fazer com que a gente pense num hipoadreno.
E aí, o que mais que tem de similar entre a doença inflamatória intestinal do hipoadreno? Tem mais coisa similar aí que pode fazer com que você erre o seu diagnóstico. E por isso que eu afirmei no começo dessa live de que eu falei assim, você já atendeu um hipoadreno e não sabia, né? Por que eu falei isso? Porque é bem parecido muitas vezes. Então, o paciente que tem doença inflamatória crônica, ele vai fazer síndrome de má absorção, né? E esse paciente pode evoluir com uma hipoalbuminemia, né? Então, ele tem uma síndrome de má absorção e a albumina vai ficar baixa. E no hipoadreno, Alessandra, ele também pode ter hipoalbuminemia? Também. Então, por isso que a gente erra. E aí, tem mais coisas que pode ser similar? Sim, anemia. Anemia pode ser decorrente, né, no caso, uma doença inflamatória crônica, a anemia da inflamação crônica, aquela anemia oxidativa. E no hipoadreno, a gente pode ter anemia? Também podemos ter anemia. Só que no hipoadreno, nós vamos ter anemia por conta do quê? Por conta da deficiência de cortisol. Porque o cortisol é um hormônio que estimula a medula a fazer eritropoiese, tá? Então, olha como, de novo, são bem parecidos. Então, eles vêm vomitando, com vômito e ou diarreia. Eles não têm apetite, podem ter dor abdominal. Na ultrassonografia, intestino inflamado, tanto na doença inflamatória intestinal quanto no hipoadreno. Só que na ultrassonografia pode ter uma dica importante, que as adrenais estarão afiladas e na doença inflamatória não. Falei do hemograma, ambos podem ter anemia por motivos diferentes, doença inflamatória intestinal, anemia da inflamação crônica, anemia oxidativa. No caso do hipoadreno, é anemia por conta principalmente do não estímulo do cortisol, né, da falta do cortisol para estimular a medula. Ambos vão ter albumina baixa, então são bem parecidos aí. E olha só, uma outra coisa que é similar nos dois casos clinicamente é que esses pacientes têm quadros intermitentes, melhora, piora, melhora, tem diarreia, volta a comer, depois tem uma diarreia de novo, um vômito de novo. O hipoadreno também pode vir com quadros intermitentes, tá? Então, olha, passa a enxergar você, veterinário clínico, com outros olhos quando você identificar um paciente com quadro gastroentérico, tá? Esse hipoadreno, nessa endocrinopatia, ela é mais comum em animais jovens, tá? Então, fique atento com os animais jovens aí. A Alessandra, você falou que pode confundir com a doença renal. Como assim? O paciente com doença renal pode ter hiporexia, quadro gastroentérico, desidratação. E o hipoadreno? O hipoadreno pode ter quadro gastroentérico, anemia, né? Nós falamos, falta de apetite e ele desidrata também, tá? Porque o paciente que tem hipoadreno, com frequência, também tem distúrbio eletrolítico, ele tem hiponatremia e hipercalemia por falta. Agora eu vou trazer uma informação nova, né? Então, a maior parte dos cães com hipoadreno tem deficiência de cortisol e tem deficiência de aldosterona. Cortisol, um glicocorticoide, aldosterona, mineralocorticoide. Então, agora é aquela hora que eu falo para vocês, anota aqui, né? É aquela hora. Então, hipoadrenocorticismo, hipofunção do córtex adrenal. As adrenais produzem vários hormônios, entre eles o cortisol e a aldosterona, né? O cortisol, ele é aquele que vai ser responsável, né? A falta dele vai ser responsável pelo quadro de anemia, pelo quadro gastroentérico, pela falta de apetite, né? Porque o cortisol é estimulante de apetite. E a aldosterona, que é o mineralocorticoide, ela é responsável, a falta dela é responsável por quê? Pelo desequilíbrio de eletrólitos, responsável pela hiponatremia e hipercalemia. Por quê?
A aldosterona é responsável pela reabsorção tubular, reabsorção renal de sódio. Sem aldosterona, se perde sódio, né? E sem aldosterona, não se excreta o potássio. E aí a gente tem o potássio alto, tá? Então, trouxe mais uma informação e aí nós vamos falar da doença renal. O doente renal não come, vomita, pode ter diarreia. O doente renal faz anemia, né? Por conta da anemia da inflamação e também por falta de eritropoetina. O doente renal desidrata, o hipodreno também desidrata. E por conta da desidratação, o doente renal tem seus valores de ureia e creatinina aumentados. E o hipodreno, que também desidrata, porque ele não reabsorve sódio, com isso ele não reabsorve água, ele também vai ter aumento dos valores de ureia e creatinina, mas por conta de uma azotemia pré-renal. Então, a gente pode confundir o hipodreno com o doente renal. E é por isso que eu falo para vocês. Vocês atenderam o hipodreno, vocês que fazem clínica geral e nem sabiam disso. Porque você só diagnosticou o cara com a doença renal e alguns doentes renais, aqueles que vocês achavam que era doente renal, na verdade, era um paciente portador de hipodreno. Ah, Alessandra, o doente renal pode fazer hipoglucemia. Será que não há um diferencial? O hipodreno também. O doente renal, ele tem hipostenúria, isostenúria, né? O hipodreno também tem, né? Então, isso daí acaba confundindo o nosso diagnóstico. Alessandra, tem mais alguma dica para a gente diferenciar uma coisa de outra? Sim, o doente renal faz hipertensão. O hipodreno faz hipotensão. Por dois motivos, né? Um, porque ele perde sódio, né? Então a pressão cai pela perda de sódio, perde água, então faz hipovolemia, a pressão cai. E outro motivo pelo qual o hipodreno faz hipotensão é que o cortisol, ele estimula a ação das catecolaminas. Então, sem a presença do cortisol, as catecolaminas não conseguem agir e aí por isso a pressão cai. Então, olha só quanta coisa pode confundir a gente com esse tal desse hipodreno, né? Então, agora a pressão faz o diferencial aí no caso da doença renal, ó. Dica, é um doente renal ou um hipodreno? Doente renal faz hipertensão, o hipodreno faz hipotensão. Então, uma dica. Outra coisa que pode ser ajuda para vocês é com relação às concentrações de potássio. O doente renal na fase poliúrica, então aquele doente renal que está com poliúria, urinando loucamente, o potássio vai ficar baixo, ele faz hipopotassemia. E o paciente que tem hipoadreno, mesmo ele tendo poliúria, ele faz hiperpotassemia ou hipercalemia. Então, mais uma dica. As alterações neurológicas, Alessandra, nossa, até neuro, posso confundir? Sim, o paciente pode ter tremor, fasciculações, e ser um hipodreno, né? Por falta do cortisol, ele pode ter essas alterações neurológicas ou mesmo por conta de quadros de hipoglicemia. Então, gente, a palavra mágica de sempre são os diagnósticos diferenciais. E é o seguinte, se você não tem um diagnóstico fechado e o hipoadreno é uma das suas suspeitas, teste. Nossa, Alessandra, quanta informação, meu Deus, será que eu consegui registrar isso tudo? É mais complexo do que eu imaginava? Não é, não. Não é tão complexo assim. É que realmente na faculdade a gente tem pouca endocrinologia, então para muitas pessoas talvez seja a primeira vez que está ouvindo uma aula, uma palestra, uma apresentação, né? Na verdade que é uma live sobre hipodreno. Mas fica tranquilo, porque eu vou te entregar de graça num evento online gratuito chamado Workshop Endocrinovet,
o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, veterinário clínico, se destacar no mercado de trabalho, né? E aí, para você conseguir se inscrever, conseguir a sua inscrição gratuita nesse evento, é só comentar aqui embaixo, para quem chegou agora, a palavra evento, que você vai receber um link da sua inscrição gratuita, ok? Beleza, realmente é muita informação, né, para 30 minutos de live. Eu sempre tento trazer o máximo de coisas. Se vocês tiverem dúvida, agora é o momento para mandar as dúvidas aí sobre esse assunto, o hipoadreno, né? E tentando fechar uma última coisinha aí, que as pessoas sempre perguntam, Alessandra, eu ouvi dizer, né, que se não tem alteração de sódio e potássio, não é o hipoadreno. Então, juntando lá aquele comecinho no que eu falei para vocês, olha, eu trouxe mais uma informação, né? Então, eu tenho hipoadrenocorticismo, não precisa sofrer, olha só, é uma hipofunção do córtex, adreno de adrenal, corticismo de córtex adrenal, hipofunção do córtex. O córtex adrenal, gente, ele é subdividido em 3 outras camadas ou zonas. Glomerulosa, fascicular e reticular. A glomerulosa produz a aldosterona. A fascicular e reticulada juntas produzem o cortisol. Eu tenho pacientes com hipoadreno que só tiveram alteração na zona fascicular e reticular, que é a zona que produz o cortisol. Então, quem tem deficiência só de cortisol não vai ter alteração eletrolítica. Então, é hipoadreno, mas que tem deficiência só do cortisol. E tem pacientes que tiveram lesão na zona glomerulosa, fascicular e reticular. Então, esse paciente vai ter deficiência de cortisol e de aldosterona, tá? Então, quem tem deficiência só de cortisol não tem distúrbio eletrolítico, e quem tem deficiência de cortisol e aldosterona vai ter distúrbio eletrolítico. Então, faço assim. Então, Alessandra, o hipoadreno, quando eu desconfiar do hipoadreno? Gente, tudo pode ser hipoadreno. Tudo pode ser hipoadreno, né? Tudo que eu não tenho diagnóstico fechado, documentado, pode ser hipoadreno. Aquele paciente que parece que é doente renal, aquele paciente que tem alteração neurológica, aquele paciente que tem parece ter uma doença gastrointestinal, aquele paciente que parece ter insuficiência hepática. O paciente com insuficiência hepática, aquele paciente cirrótico, né? É um paciente que tem hipoglicemia. Hipoadreno também pode fazer hipoglicemia. O paciente com insuficiência hepática tem albumina baixa. O hipoadreno também tem albumina baixa. E o paciente que tem insuficiência hepática pode fazer PUPD? Sim, pode fazer PUPD. E o paciente com insuficiência hepática, ele pode ter quadro gastrointestinal? Anorexia? Pode ter. Nossa, Alessandra, é muito parecido mesmo, né? Paciente que tem insuficiência hepática tem hipocolesterolemia, colesterol baixo. E o paciente que tem hipoadreno também tem? Tem. O paciente com insuficiência hepática também faz anemia? Faz. E o padrino? Também. Nessa altura da live, eu acredito que você já acredita em mim e que você tá com a pulguinha atrás da orelha falando, Alessandra, tem razão. Eu acho que já devo ter atendido um paciente com hipoadreno. Ale, como é que eu faço então para fechar o meu diagnóstico? Teste de estimulação com ACTH, tá? Esse é o teste para diagnóstico de hipoadrenocorticismo, chama teste de estimulação com ACTH, tá? Esse é o teste que você vai fazer para confirmar o seu diagnóstico. Agora, onde está a problemática? Você só deve fazer o teste de estimulação com ACTH se o paciente não estiver usando corticoide. Não posso fazer teste de estimulação com ACTH se o meu paciente estiver fazendo uso de corticoide, porque pode dar um resultado falso positivo. E aí é complicado,
para algumas situações. Porque se eu estava desconfiando de doença inflamatória intestinal e já usei corticoide, já não consigo testar meu paciente. Se for um paciente com alteração neurológica que alguém também tratou com corticoide, também não consigo fazer o teste de estimulação com CTH para fechar o diagnóstico. Ah, Lê, mas suspende o medicamento. Por quanto tempo? No mínimo 30 dias. Nossa, é um tempo, né? É um tempinho. E se o seu paciente tiver hipoadreno e você suspender o corticoide, sabe o que vai acontecer? Você pode matar o seu paciente. Então, na dúvida, gente, testa o paciente, principalmente antes de usar corticoide. Porque depois que você entrar com corticoide, infelizmente, a gente não tem mais como fechar esse diagnóstico. Ah, Lê, mas aí olha as adrenais, se elas estiverem afiladas, é hipoadreno, se não, não é. Então, quando a gente usa corticoide, o corticoide vai inibir o eixo hipófise adrenal, o talo hipófise adrenal. E aí as adrenais vão ficar afiladas, se você estiver usando cronicamente o corticoide, tá? São várias dicas aí que a gente vai fazendo várias correlações para ajudar vocês a fazerem o diagnóstico. Inclusive, né, eu vou dar de graça para você, de bandeja, o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para você, veterinário clínico, se destacar no mercado de trabalho. Para você receber a sua inscrição gratuita, para você garantir a sua inscrição gratuita, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, que você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, ok? Então, comenta aí, evento. Pessoal, por hora, hoje ficamos por aqui. Espero ter ajudado a vocês aí. A live fica gravada para quem chegou só no final. Para vocês revisarem aí. E espero vocês amanhã. Amanhã a gente começa um pouquinho mais tarde. A gente deve começar às 10h30. Nos outros dias serão às 22 horas. Porque amanhã eu tô dando aula no curso de pós de endocrinologia da Clínica para São Paulo. E a aula finaliza às 22h. Então, às 22h30 eu entro com mais dicas para vocês. Beijo grande, pessoal. Até mais. Comenta aí, hein? Garante a sua vaga gratuita. Evento. Beijo e bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.